Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Paula. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido da Marisa, que é professora particular do meu filho, Pedro, que é autista suporte 1. E ela pediu para eu contar um pouquinho da minha história para vocês. Então eu resolvi aceitar esse convite. Falar um pouco sobre a minha história, mesmo que isso me deixe um pouco vulnerável, porque eu vou estar expondo meus medos, meus traumas, minhas angústias. Mas se isso, de alguma forma, poder ajudar uma pessoa, já vai estar valendo a pena. Mesmo que eu fique vulnerável para receber críticas, ser julgada, mas vai valer a pena se de alguma forma eu poder ajudar. A minha história inicia na minha infância, quando eu tinha 1 ano de idade, quando eu fui morar num orfanato que se chama Casa das Meninas, que fica em Botucatu. Eu vivi lá, eu tinha 1 ano de idade até os meus 15 anos. No início, a minha mãe e meus pais iam nos visitar, porque era eu e a minha irmã. Só que com o passar do tempo ela deixou de fazer essas visitas. Eu sempre sonhava, na época, em conviver em um ambiente familiar. Muitas vezes eu me sentia abandonado por aqueles que deviam me amar e cuidar, os meus pais. E essa sensação de abandono me acompanhou um bom tempo da minha vida, me causando insegurança, me causando medos, mas também me fez forte para seguir em frente. Com 15 anos, eu saí do orfanato e a minha mãe biológica foi obrigada a me receber, porque o sistema daquele orfanato estava mudando, não seria mais orfanato, seria tipo um projeto social. Então minha mãe teve que receber e eu fiquei 2 anos morando com ela. E ali eu tive toda a liberdade, essa liberdade que não era a liberdade saudável, era como um abandono, sabe? Não ligar para o que você está fazendo, deixar de fazer, não ter aquele cuidado de mãe. Com 16 anos eu engravidei do meu primeiro filho, onde fui mãe solo, né? Um segundo abandono aí, gente. Como eu não tive apoio do pai do meu filho, então toda a responsabilidade, cuidado e proteção recaiu sobre mim. Então, desde muito pequena, porque 16 anos é muito nova para ser mãe, eu tive que assumir sozinha, sem apoio de ninguém, sem apoio do pai do meu filho, sem apoio da minha mãe, do meu pai. Então, eu tive uma grande responsabilidade com uma criança no colo muito cedo. Com 18 anos, eu casei. E com 31, eu tive meu segundo filho, o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele é autista, suporte 1. E com ele, a minha rotina ficou muito intensa. Porque, por causa das terapias, dos acompanhamentos especializados, e a atenção constante, porque você lidar com uma criança autista, você tem que ter atenção constante no que você fala, como você faz. Então, assim, a todo momento, seu cérebro tem que estar em alerta. Então, ser mãe atípica é viver em constante conflito entre um amor grande que você sente por eles e, ao mesmo tempo, uma culpa muito grande, como se você não estivesse fazendo nada certo. E parece que tudo que eu faço é insuficiente, sabe? Porque depois de um tempo eu descubro que eu deveria ter feito de uma outra maneira. Então, assim, a todo momento eu me cobro muito, porque o meu sonho é que meu filho cresça, se desenvolva e seja um adulto funcional, que ele possa conviver nessa sociedade, que às vezes é tão cruel, né? Muitas pessoas próximas a mim falavam para mim: Ana, por que você não procurou uma ajuda psicológica, né? Porque elas percebiam esse sentimento de culpa que eu carregava dentro de mim. Só que eu achava assim, bobagem, imagine eu, né, precisar de ajuda psicológica, eu vivo rindo, eu sempre estou de boa com a vida. E também eu não tinha tempo.
a minha vida, a minha rotina era completa com as coisas do Pedro. Eu não queria mais um compromisso para eu pegar assim para mim, sabe? Porque o tempinho que eu tivesse livre, eu queria ficar em casa, no silêncio, descansando. Então, até que o meu corpo começou a dar sinais, sinais de ansiedade, e a primeira ajuda que eu procurei foi de uma psiquiatra. Quando eu entrei lá, ela me perguntou, ela fez uma pergunta que eu não lembro da pergunta, mas eu lembro da minha reação. Eu comecei a chorar tanto, mas tanto, que há muito tempo eu não chorava. E eu chorava, chorava, chorava e não conseguia me controlar. E eu olhava para ela, eu pedia desculpa, ai, desculpa, eu não tô conseguindo. E chorava, 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 chorava. E eu não estava me reconhecendo. E eu não estava entendendo por que eu estava chorando daquele jeito. E ela, de todas as perguntas que ela fez, ela falou que eu estava com depressão. Uma depressão profunda. Então eu saí de lá com medicamento e um pedido para fazer terapia. O medicamento eu tomei. Eu queria que o medicamento fosse como uma pílula mágica que me tirasse tudo, mas eu não segui o conselho da terapia. Eu lembro que naquele dia eu saí do consultório dando risada, desacreditada. Eu falei, depressão? Eu vivo dando risada, brincando com todo mundo. Eu sempre estou de bem com a vida. Eu não tenho nenhuma característica de uma pessoa deprimida. Eu meio que duvidei do diagnóstico. E outra, eu não acreditava que meia hora de conversa com uma pessoa iria resolver a minha situação, né? Só que você parar, e se eu parar e olhar para trás, é preciso ter muita coragem. Coragem para querer se olhar por dentro, coragem para se ouvir, coragem para cuidar de si mesma. Talvez se eu tivesse procurado ajuda naquele momento, quantas coisas eu não tinha evitado. Dia 28 de março desse ano, eu estava trabalhando, eu trabalho numa escola pública de educação infantil. Eu estava dançando com as crianças, fazendo uma apresentação. Quando eu parei de dançar, fui sentar com as crianças, eu tive uma dor de cabeça muito forte, mas muito forte. E uma dor assim, de repente. Do nada veio aquela dor forte na cabeça. Aquela dor queimava no meu pescoço, descia para o peito, eu achava que eu ia infartar. Daí eu fui para a sala dos professores, onde a diretora e mais algumas colegas foram ver o que estava acontecendo. E depois que eu relatei o que eu estava sentindo, elas resolveram ligar para o SAMU. O SAMU, depois de ouvir todos os sintomas, perguntou se eu tomava algum remédio. E quando eu informei a médica do SAMU que eu tomava sertralina, ela deduziu que eu estava tendo uma crise de ansiedade e negou o atendimento, falando que não poderia mandar a ambulância e pediu para que a diretora levasse com os meios próprios. Daí a diretora falou que a Secretaria de Educação não permitia a saída dela com uma pessoa passando mal no carro particular dela e que ela não poderia fazer isso. E o SAMU falando que não poderia estar indo me buscar. Olha a situação, né? E das duas, nem o SAMU, nem a escola me socorreram no momento. Então, naquele momento, eu tive que parar e pensar quem poderia me socorrer naquele momento. E foi, assim, muito difícil porque eu tava com muita dor mesmo. Daí eu lembrei de uma amiga, a Karina,
que eu lembrei que ela não trabalhava no período da manhã, ela trabalhava no período da tarde, ela poderia estar em casa. Daí eu liguei para ela e ela, na mesma hora, foi me buscar e levou no hospital. Quando cheguei lá, o médico pediu uma tomografia e ele falou que eu estava com 2 aneurismas rompidos e que corria um grande risco. Então eu tive que fazer uma cirurgia. E antes de eu entrar na sala de cirurgia, a Karina segurando na minha mão, a outra amiga que chama Karine segurando na outra, o médico falou que era uma cirurgia muito arriscada, que eu podia morrer, ficar na mesa, como ele falou, mas se eu saísse, eu podia ficar com sequelas. E a única coisa que eu pensei foi, e o Pedro? Quem vai cuidar do Pedro? Quem vai levar ele nas terapias? Quem vai ficar do lado dele, ajudar ele? E ali eu percebi que para eu cuidar de uma outra pessoa, eu primeiro preciso cuidar de mim. Eu preciso estar bem para cuidar do outro. E essa foi uma lição muito difícil de aprender. Então eu saí daquela cirurgia viva, sem sequelas. E muitas pessoas falando que era um milagre que tinha acontecido na minha vida. E eu acredito que foi mesmo um milagre. Deus me deu uma segunda oportunidade. E eu ia aproveitar essa oportunidade. Eu ia fazer tudo certinho. Daí eu saí de lá, comecei a cuidar de mim. Depois de 1 mês e meio, já estava cansada de ficar em casa, queria voltar a trabalhar. E o médico me liberou. Só que toda vez que eu entrava naquela escola, meu coração disparava, sentia aquele friozinho no estômago, aquela dor nas costas. Então, eu ficava ofegante, eu não entendia o porquê que eu estava daquele jeito. E eu não entendia por quê. Porque eu gosto de estar naquele ambiente escolar, sempre gostei. Eu gosto das pessoas que trabalham naquela escola. São pessoas maravilhosas, são amigas, algumas até amigas íntimas. E gosto de trabalhar com criança. Eu adoro os meus pequenos, os meus alunos, que me receberam com tanto carinho, os pais também. E eu não entendia por que eu estava daquele jeito. Então eu resolvi procurar minha psiquiatra. Daí chegando lá, contei toda a história para ela. E a única coisa que ela me perguntou foi: Ana Paula, o que você sentiu quando você negaram o atendimento a você, quando o SAMU não foi, quando a direção não podia levar você no hospital? O que você sentiu? E a minha resposta foi: eu me senti abandonada, me senti sozinha, incapaz. E aquilo mexeu tanto comigo que ela de novo pediu para eu fazer a terapia, porque ela aumentou a dosagem. Daí eu falava para ela assim: mas não quero ficar dependente de remédio. E ela falou: se você não quer ficar dependente de remédio, você tem que fazer o tratamento, que é a terapia. Porque como o remédio, ele vai amenizar os sintomas, mas o tratamento mesmo é a terapia. Então eu resolvi fazer a terapia. E tá sendo maravilhoso. Gente, se eu soubesse, eu já tinha começado antes. E além da psiquiatra, eu procurei o meu neuro. E eu fui encaminhado para um neuro especializado em aneurisma. Daí ele falou que não era para eu ter voltado a trabalhar em menos de 1 mês e meio. Que por mais que eu não tivesse ficado com sequelas visíveis, o cérebro ele demora um pouco para se recuperar. Sangrou dentro da minha mente. E levei uma bronca, porque eu sou muito ansiosa. E ele falou que eu tenho que cuidar dessa ansiedade também.
que isso prejudica, eu preciso acalmar a minha mente e a minha cabeça. Porque você viver em estado de alerta o tempo todo, ansioso, acaba prejudicando o seu corpo. Então você tem que se cuidar. E ele me afastou por tempo indeterminado. E com esse tempo em casa, então, o psiquiatra me afastou por tempo indeterminado. Porque ele falou que eu tenho que cuidar de mim. Porque senão a qualquer momento pode romper de novo. Deus me livre. E se eu tive um milagre daquela vez, eu não vou me arriscar pela segunda vez. Então, eu tô aprendendo a cuidar de mim, a me conhecer, tô fazendo a terapia, tô bem melhor. Gente, fiz tantas mudanças na minha vida que era preciso e eu ficava adiando. E hoje eu tô bem melhor. Eu tô conseguindo falar mais sobre os meus sentimentos, que eu também não falava. Eu guardava pra mim, porque eu achava que se eu falasse pra alguém, eu tava enchendo o saco da pessoa, que ninguém merece ficar ouvindo problemas. E eu aprendi que eu preciso estar bem para viver o maior tempo possível do lado das pessoas que eu mais amo, que são os meus filhos, o meu neto, o meu netinho. Quero ver ele crescer. Então eu tenho que estar bem. Então, durante a nossa vida vão acontecendo momentos de tristeza, perda, solidão, frustrações. E esses sentimentos vão deixando marcas profundas na nossa alma. E mesmo assim a gente continua, vai caminhando como se a gente fosse forte o tempo todo. E por mais forte que parecemos ser, por mais coragem que parece ser, também precisamos ter cuidado, aprender a cuidar da gente, a olhar para nós mesmos, ouvir nossas emoções e permitir receber ajuda. Todos nós precisamos. E quantas vezes eu ouvi as pessoas falarem: nossa, Ana, você é tão forte, né? Com a vida que você teve, com a vida que você tem hoje. Eu te vejo sempre sorrindo, alegre. Nossa, você é muito forte. Teve um tempo que até eu acreditei que eu era forte. Mas vai deixando marcas na nossa alma, no nosso sentimento. Então a gente tem que parar, cuidar. Eu falei muita coisa muito sensível para mim nesse vídeo. Eu me expus de uma maneira muito íntima. Às vezes eu fico até pensando, será que as pessoas vão pensar nas coisas que eu falei? Já me preocupando do que pode ser, como eu sou lançada. Mas eu resolvi fazer do mesmo jeito, porque se esse vídeo tocar de alguma maneira uma pessoa que esteja precisando ouvir, já agradeço. Agradeço muito a Deus por poder estar falando, podendo estar tocando o seu coração. Se cuida. Pense em você. Só em você. Não é ser egoísta pensar em você. Você precisa estar bem para ficar do lado das pessoas que você ama. Não é? E para não virar nada. Então eu vou terminar nesse vídeo agradecendo a atenção de todos, né? Setembro tá aí, Setembro Amarelo, né? Que fala sobre a saúde mental. E a gente precisa estar bem, né? Cuidar da nossa saúde mental, das nossas emoções, porque quando a gente não cuida, vira até patológico, né? O corpo sente, o corpo dá sinais, escute o seu corpo, procure ajuda, cuida de você, se ame, tá bom? Porque no final das contas é só você mesmo, com você mesmo, não é? Obrigada por ficar até aqui, me ouvir e vamos seguir firme.
Um beijo a todos.